Oi, gente! Vamos para a nossa aula de projeto de vida. Eu sou a professora Aline e hoje a gente vai falar sobre expectativas e frustrações, como superar desafios. Então vamos lá. O nosso objetivo de hoje é entender que as expectativas podem ser acompanhadas de frustrações, identificando maneiras de superar desafios. Então, vamos começar com essa reflexão. Como superar desafios que a vida nos coloca? Então a vida é um grande desafio, né? Todos os dias a gente passa por dificuldades, por desafios que temos que superar. E como você lida quando não dá conta de superar esse desafio, quando ele é mais difícil do que você imaginava? Então como você lida com as frustrações, quando algo não foi como você planejou? Quando alguma coisa não sai como esperado, qual é a sua reação? Então, geralmente nós temos duas maneiras de lidar com isso. Ou a gente desiste, fica triste, cabisbaixo, ou a gente tenta superar aquilo e usa resiliência, aprende com o que deu errado. Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre essas questões nessa aula. Antes de realizar os seus sonhos, você pode encontrar muitos obstáculos. São inúmeros os desafios que a sua vida pessoal e profissional enfrentará. Você está preparado para isso? Então a gente está falando de projeto de vida, de preparação para o futuro, e esse futuro está bem pertinho. E esse é o momento em que a gente vai encarar muitos desafios de vestibular, tentativa de emprego, tentativa de cursos, etc. E tudo isso vão ser desafios que podem ser difíceis, e aí a gente tem que estar preparado para o sim e para o não. Imagine que você quer prestar vestibular para um concurso muito concorrido e logo se assusta com a concorrência. Você presta a prova com muita insegurança, tamanho nervosismo e acaba não se saindo tão bem. E o resultado não é o que você esperava, sendo reprovado. Já me aconteceu, inclusive. Ou você se candidata ao emprego dos seus sonhos, mas você não possui um dos pré-requisitos, que é dominar uma língua estrangeira, e outro candidato mais preparado foi escolhido para essa vaga. O que há em comum nessas situações que acabamos de ver? Ambas enfatizaram a concorrência e o desafio colocado por processos de seleção. Para superar esses desafios são necessários preparação emocional, formação e perfil profissional. Então, são coisas que a gente vai passar inevitavelmente na vida, né? Talvez você seja aprovado de primeira no vestibular, mas talvez não, talvez até chegar lá você reprovou para tentar entrar num cursinho e vários outros fatores que podem acontecer. Então, o vestibular, a entrevista de emprego, a gente está num mercado super concorrido e, por isso, devemos estar emocionalmente preparados para caso não dê tudo certo. Entender que se não deu certo agora, vai dar certo daqui a pouquinho, e é isso. Temos uma frase aqui do Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, que diz: "Não tema os erros, conhecerá os fracassos e continuará avançando." E ainda sobre ele, além de um grande cientista, fez experiências e descobertas muito importantes sobre a eletricidade. Foi também um estadista, autor, impressor, ativista e diplomata. Em 1748, planejava assar um peru para o jantar através de um choque elétrico, o assando por uma tomada elétrica. No entanto, quando ele tentava preparar o peru, um flash de luz tomou conta do local e até chegou a eletrocutar Franklin. Mais tarde, ele contou ao irmão em uma carta que a maior lesão que ele havia sofrido tinha atingido seu próprio ego. Então vocês já imaginaram essa cena, provavelmente vocês já ouviram falar no Benjamin Franklin, né? Fundador dos Estados Unidos e tal. Sabia que ele era inventor e que ainda ele queria inventar uma forma de assar um peru com energia elétrica e deu tudo errado. Mas o legal dessa historinha é ele falando que o que machucou ele ali naquele momento não foi a dor física do choque, mas foi atingir o seu próprio ego, porque ele queria que desse certo, né? Então foi uma frustração ali, ele achou que estaria fazendo uma grande invenção, que no fim não rolou. Mas viu, desistir não é a melhor opção. O que seria da vida se ela não tivesse desafios e você desistisse quando algo não sai como esperado? O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes, assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo da floresta. Então, Benjamin Franklin aqui nos motivando a lidar melhor com as frustrações, porque elas são
elas vão acontecer, né? Independente da nossa força de vontade, alguma coisa em algum momento vai dar errado. É como funciona o nosso mundo. E vamos de atividade. Agora vocês vão refletir um pouquinho sobre as frustrações que vocês já passaram. Vamos falar sobre nossas frustrações? Escreva em uma folha uma situação que o deixou frustrado. Analise a situação a partir dos pontos abaixo. Primeiro, minhas expectativas eram realistas? Então, esse momento que você ficou frustrado, você tinha uma expectativa que era realista? Ou você planejou uma coisa que seria muito difícil mesmo conseguir? Eu foquei no processo ou somente no resultado desejado? Então, eu aprendi alguma coisa com isso? Eu me empenhei ali no momento de aprendizado? Ou eu só foquei no resultado, queria chegar naquele lugar? Esse sentimento de frustração é recorrente ou foi um caso isolado? Será que eu poderia ter feito algo diferente para alcançar o resultado que desejava? Que tipo de sentimento isso me causou? Então vamos refletir um pouquinho sobre nós mesmos e esse caso das frustrações. Então um tempinho para vocês escreverem.
Vamos lá, gente, conseguiram escrever um pouquinho sobre vocês, esse momento de frustração? A resposta é pessoal, claro, mas eu queria focar com vocês aqui na parte sobre focar no processo ou somente no resultado desejado. Então, pensem comigo, se vocês estão estudando para uma prova, por exemplo, e você chega a não alcançar aquele resultado, mas como é que foi aquele processo? Você aprendeu muito aquele conteúdo, e esse conteúdo que você aprendeu, você pode utilizar em várias áreas da sua vida. Então, um conhecimento adquirido é sempre válido. Então, que tal começar a focar no processo nesse sentido? O que você aprendeu com o processo, com o meio, e não só com o fim. E aprendeu um pouco agora, vai continuar aprendendo, e na próxima vai dar tudo certo. Bom, administrando as frustrações. Somos ensinados desde cedo ao sucesso, mas ninguém está livre de passar por esse mundo sem provar o sabor amargo da frustração. Não é fácil enfrentá-la, porém acredite, ela tem uma função positiva em nosso caminho. Mas como administrar o que sentimos? Então, quem não ouviu falar, né, que criança mimada vai ser um adulto frustrado, irresponsável, tem mais ou menos essa ideia. Se a gente cresce a vida inteira achando que não temos frustrações, tudo que precisamos está na nossa mão, na vida adulta vai ser muito mais difícil lidar com a questão da frustração, que é inevitável. Então, vai estar no nosso caminho, tem uma função importante justamente para que a gente desenvolva essa resiliência, essa maturidade, essa responsabilidade. E aí a gente tem que aprender a lidar com o que sentimos depois disso, né? Algumas dicas aqui de como lidar melhor com a frustração. Nós temos um vídeo do Dr. Augusto Cury, como lidar com as frustrações, então anotem aí, deem uma pesquisadinha. E ele vai falar umas coisas muito importantes aqui pra gente, por exemplo, de que não venhamos nos curvar à dor, né? Então, se a gente passou por um momento difícil, por uma frustração, uma coisa que não esperávamos, que a gente não venha a se jogar nesse resultado negativo, né? Que a gente venha sobressair. Ele também diz que não existe céu sem tempestade. Então, é inevitável que exista a frustração, a resposta negativa. Outras dicas que ele vai dar pra gente desenvolva a resiliência. Então, nós já falamos de resiliência em outros momentos aqui sobre o projeto de vida. Então, a resiliência é justamente essa capacidade de passar por um momento difícil e sair renovado dele, né? Aprender com isso ao invés de ficar frustrado e decepcionado. O que mais? Aprenda a alimentar expectativas realistas. Então, precisamos ter expectativas realistas, né? Não dá para ficar esperando chegar a carta de Hogwarts na nossa casa ou de ser aprovado num vestibular que a gente nem prestou, coisas do tipo. A gente tem que ter expectativas sabendo de onde partimos, né? E que mais? Foque no processo. Então, já comentei com vocês, pensem no que vocês fizeram para chegar lá. Então, se você precisava fazer uma prova de inglês para tentar um emprego, e isso tem acontecido, talvez vocês não tenham passado no teste, mas vocês aprenderam vários conteúdos de inglês e isso vai ser muito útil até no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que mais? Analise se a frustração é recorrente, então isso é muito importante. Será que você ficou frustrado num caso à parte ou isso sempre acontece? Mude a perspectiva e gerencie as suas emoções. Então, mude a perspectiva, tente ver por outros pontos de vista, e esse gerenciamento das emoções também é um assunto que a gente sempre está falando aqui, essa questão do autoconhecimento e etc. Então, a autoestima aqui é uma coisa importante, porque quem não tem uma autoestima, quem tem baixa autoestima, não vai ter uma proteção contra essas respostas que vêm da sociedade. Então, se a gente está com a autoestima baixa e recebe um não e não passa numa prova, a gente vai ficar muito desanimado, né? Mais para baixo ainda. Então, cuide de você, né? No seu autoconhecimento, na sua autoestima, amor próprio e todas essas coisas. Desafios profissionais. O mundo do trabalho está cada vez mais competitivo. Para conseguir um emprego ou um estágio, um conjunto de habilidades e competências é requerido pelas empresas ou organizações em processos seletivos. Então, mundo altamente competitivo, além de saber lidar com as nossas emoções para receber o não, a gente tem que se preparar muito para conseguir receber o sim e talvez não chegar lá no não.
Para você, quais são as habilidades e competências mais exigidas pelo mercado de trabalho? Quais delas você possui? Quais precisa desenvolver? Então pensem na área que vocês já têm vontade de seguir. Quais habilidades são necessárias? Você já tem todas? Existe alguma que ainda não? Você sabe que os seus concorrentes vão ter essa habilidade e ainda te falta? Então ainda dá tempo, né, da gente correr atrás dessas habilidades e dessas competências. Em geral, uma oportunidade de trabalho não aparece de uma hora para outra. Depois de pesquisar e encontrar uma vaga, é preciso se apresentar, falar de seu interesse e listar suas experiências e qualidades. Para ser competitivo, é preciso aprimorar a sua formação. Você se encontra no ensino médio, aproveite ao máximo as aprendizagens que essa fase pode oferecer. Então a gente ainda está aqui no ensino médio, ainda tem muito que aprender, tem um caminho para andar e aproveite esse momento enquanto você talvez tenha um pouco mais de tempo e vai se aprimorando nessa área que você pretende seguir, porque o mercado é realmente muito competitivo e cada dia está mais e precisamos nos preparar para adentrar esse meio. Vamos de mais uma atividade então. Em geral, essa oportunidade de trabalho não aparece de uma hora para outra. Depois de pesquisar e encontrar uma vaga, é preciso se apresentar, falar de seus interesses e listar suas experiências e qualidades. Aponte a alternativa que apresenta elementos importantes da preparação para a vida profissional. Então, qual delas vocês acham que trazem elementos importantes para chegar nessa vida profissional? Letra A. Currículo, redação e competição. Letra B, seleção, competição e redação. Letra C, formação, currículo e entrevista. Ou letra D, anulação da concorrência e currículo. Então, um tempinho aí, tem que dar uma pensada para responder essa, hein?
E aí, gente, o que vocês responderam? A resposta certa é a letra C. Então, elementos importantes para preparação para a vida profissional são formação, currículo e entrevista. É o essencial. Então, para a entrevista, a gente precisa estar ali com uma boa oralidade, falando bem, e também, né, entendendo muito bem sobre o conteúdo, aquela área que estamos tentando adentrar. Também currículo, temos que ter um currículo bonito, bem escrito e com conteúdo, né? E formação. Então, para ter currículo, a gente precisa ter formação. E lembrem, né, todos os dias a gente vê comentários por aí que para conseguir um emprego a gente precisa ter muita experiência, etc, etc. E a gente que está começando agora tem que achar outros meios, né, que não vai ser a experiência. Então a gente tem que ter formação, tem que ter uma boa comunicação, dentre outros. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a letra D, que vai falar da anulação da concorrência. Então, se vocês colocaram essa letra, não tá certo, gente. A gente não tem que anular a concorrência, não. A gente tem que se preparar e é isso, né? Mas muito bacana, espero que vocês tenham acertado e vamos retomando aqui. Nessa aula, nós refletimos sobre as expectativas para o futuro profissional e as maneiras de preparação para o mercado de trabalho, superando desafios e frustrações. Então, para finalizar, queria refletir aqui com vocês sobre ainda a questão da frustração e a importância dela. Então, assim, se não fosse a frustração, em todos os filmes que a gente assiste, tem um momento de conflito ali, um momento de frustração, um momento em que tudo dá errado, para que o final dele seja mais emocionante, seja mais legal. E o que seriam das músicas se a gente não tivesse frustração, não tivesse términos de relacionamentos, etc., a gente não teria letras tão legais, canções, composições. Então a frustração faz parte da vida e a gente precisa encarar ela em algum momento. Bom, mas vamos focar também nas expectativas e nesse preparo para chegar em algum lugar positivo também, gestar as nossas emoções, gerenciar melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem bem. Até a próxima!